O Brasil tem um novo recorde no número de novos casos confirmados de coronavírus em 24 horas. O número de mortes em apenas um dia também é o maior até hoje. E quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Mariana Jungmann. Oi, Mariana, boa noite para você. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a vocês, boa noite a quem nos acompanha de casa. Pois é, isso mesmo, foram 217 mortes por coronavírus de ontem para hoje, o maior número até aqui. Um aumento de mais de 11% em um único dia no número total de mortes, que agora chega a 2.141. Já o número total de casos confirmados também cresceu mais de 10% e está agora em 33.682 casos. A taxa de mortalidade, que é aquela relação entre o número total de mortes e o número total de casos, está em 6,4%. Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas são os que têm tanto maior número de casos como também maior número de mortes. Mas São Paulo, com mais de 12 mil casos e mais de 900 mortes, se distancia muito dos demais em primeiro lugar nesse ranking. Então é para lá que a gente vai agora falar com a repórter Anne Zanetti para saber mais detalhes da situação. Boa noite, Anne. Olá, Mariana, boa noite a você e a todos. O governo paulista prorrogou pela segunda vez a quarentena numa tentativa de conter o avanço da Covid-19. Com as UTIs lotadas, o isolamento social vai até 10 de maio, ou seja, o Dia das Mães, importante data aí para o comércio, será de lojas fechadas. Hoje, o governador disse que alguns hospitais estão à beira do limite e que essa prorrogação é para evitar o colapso do sistema de saúde. A UTI do Hospital Emílio Ribas, que é o centro de referência no combate a infecções aqui no estado de São Paulo, está lotada. No Hospital das Clínicas, o maior da rede pública, a ocupação dos leitos de UTI chega a 84%. Outros 4 hospitais da zona leste da cidade também estão com as UTIs lotadas. Segundo a Secretaria de Saúde, todos os bairros da capital tem pessoas infectadas pela Covid-19 e há mortes confirmadas em 88 municípios do estado. Em outras 215 cidades, há pelo menos um caso confirmado da doença. Oficialmente, São Paulo tem confirmação de 12.841 casos. De um dia para o outro, foram mais 1.273 novos casos e, ao todo, são 928 mortes. A taxa de isolamento social, mais uma vez, ficou em 49%, enquanto o ideal é 70%. Agora a gente vai ao Rio de Janeiro, onde a repórter Flávia Grossi traz mais informações sobre a pandemia no estado. Boa noite, Flávia. Oi, Anne, boa noite para você e para todos. Aqui no Rio de Janeiro são mais de 4.300 casos confirmados do novo coronavírus e 341 mortes. Em 24 horas foram 40 óbitos e mais de 400 novos infectados. Esse aumento aí preocupa as autoridades porque as 4 principais emergências do Rio de Janeiro estão com as vagas das UTIs lotadas. Essas 4 unidades são da rede municipal de saúde, incluindo aqui onde eu estou, o Hospital Municipal Souza Aguiar. O prefeito Marcelo Crivella disse hoje que pretende contratar leitos em hospitais particulares caso as vagas nas UTIs dos hospitais públicos fiquem totalmente lotadas. A gente lembra que alguns equipamentos comprados pela prefeitura, incluindo aí respiradores, só vão chegar aqui no Rio em 2 levas, uma delas no final de abril e a outra só no final de maio. Por isso a importância de se conseguirem vagas em UTIs aqui no Rio de Janeiro. O prefeito Marcelo Crivella também disse hoje que pretende publicar um decreto tornando o uso de máscaras nas ruas obrigatório. Crivella reafirmou a importância do isolamento social, principalmente nas comunidades. Paulo. Obrigado, Flávia. Bom, e a partir de todos esses números, a gente vê a evolução do vírus no país. São agora 2.141 mortes e, só nas últimas 24 horas, lembrando então, 217 mortes no Brasil. Os outros 2 dias com mais mortes também foram nessa semana. Nós tivemos 204 mortes na terça-feira dessa semana e mais 204 mortes na quarta-feira também dessa semana. Para terminar, eu reforço os estados com mais mortes até aqui. São os seguintes:
São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará e Amazonas. São os mesmos de ontem. E como ontem, esses 5 estados juntos concentram 81% das mortes no Brasil. E em comparação com os outros países do mundo, o Brasil é agora o 11º com mais mortes registradas.